Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Olha, um segundinho, é grátis. Aqui embaixo tem um botão inscrever. Se você já está inscrito ou inscrita, verifica se o YouTube não retirou a sua inscrição, porque tem muita gente aí que está reclamando, dizendo, pô, Thiago, eu estava inscrito e de repente não tô mais inscrito, e falando que está acontecendo com outros canais de esquerda também. Então, verifique. Talvez, às vezes o YouTube deleta muitos inscritos, não só de canais de esquerda, viu, de vários canais. Às vezes é boicote mesmo, viu? Tem funcionários lá no YouTube que são bolsominions e boicotam os canais de esquerda. Acontece, assim como acontece em outras redes sociais. Olha, agora vamos falar sobre o desespero de Bolsonaro. Em pleno domingo aí, a Polícia Federal tá para pegar o passaporte de Jair Messias Bolsonaro. Terá o passaporte retido. Vamos lembrar o que aconteceu nos últimos dias. Pois bem, semana passada tinha sido a pior semana, talvez, da vida aí do Bolsonaro. Pelo menos nesse ano foi a pior semana para ele, porque além de ser preso um dos maiores aliados dele, que é o Silvinei Vasquez, que foi quem impediu petistas de votarem e fez um plano ali para que caminhoneiros conseguissem bloquear estradas depois da eleição, logo depois, 2 dias depois, tivemos busca e apreensão na casa do general Cid, na casa do tenente-coronel Cid, que está preso, mas a esposa dele não está, de um assessor direto do Bolsonaro, que trabalha com ele até hoje, que é o Osmar Crivellati, e do Frederick Wassef, advogado dele. Aí, como se não bastasse, a Polícia Federal tornou públicas várias provas que mostram que o Bolsonaro realmente vendeu as joias que recebeu como propina da Arábia e que o Wassef recuperou um relógio, ou seja, ele recomprou esse relógio. Ok. A coisa foi piorando essa semana. Essa semana tivemos aí a apreensão do celular do Wassef. O burro foi na imprensa confessar. Primeiro ele negou, aí depois foi na imprensa confessar tudo. Confessou, tomaram os celulares todos dele. Inclusive um celular bomba aí, que tá todo mundo aí falando, que é o celular que ele usava para falar com o Bolsonaro. Já falei isso aqui em outro vídeo. Tá. Logo depois, a Polícia Federal prendeu outros golpistas no dia 8 de janeiro, inclusive uma cantora que era amiga da Michelle Bolsonaro, uma cantora gospel, e logo depois foram presos os membros da cúpula da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, que ali eles abriram alas ali para que os terroristas do dia 8 passassem, ou seja, gente que está diretamente ligada à família Bolsonaro, está chegando nele. Para piorar, o tenente-coronel Cid resolveu confessar. E aí o advogado do tenente-coronel Cid confirmou uma coisa que a investigação da Polícia Federal, pelo menos a parte que foi tornada pública, não estava confirmando isso com veemência. Porém, hoje já se sabe que a Polícia Federal sabe, já tem provas disso, que o tenente-coronel Cid vendeu 2 relógios por R$68 mil e entregou o dinheiro em espécie para Jair Bolsonaro no Brasil. É isso. Ele confessou isso e disse que o tenente-coronel Cid está em pânico ali. Ok. Diante disso, começou a aumentar o risco de fuga do Bolsonaro. Até autoridades aí, a ministra Simone Tebet, falou, o passaporte do Bolsonaro tem que ser retido. Não tem como não ser retido o passaporte do Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui o vídeo da Simone Tebet, depois falar da decisão. Graças ao trabalho da operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Ali estava a tentativa de violar, de atentar com a democracia brasileira. Então, se me permitir, esse desabafo eu faço citando Ulisses Guimarães, que diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo da ditadura. E aí, digo eu, que a eles o rigor da lei. E não se enganem, que busquem o mais rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele. Rapaz, discurso da Simone Tebet deve estar bem frustrada, ela deve adorar ser ministra, mas ela deve estar frustrada que está tendo CPMI e ela não está lá, ela discursa muito bem, como você vê aí. Eu espero que a Simone Tebet, no governo Lula, com contato com o Lula e com a Haddad, ela esteja esquerdando, como o Alckmin fez, por exemplo, porque ela era de direita, viu? Mas espero que esteja esquerdando aí. Pois bem,
você vê que tem autoridade aí já pedindo publicamente a retenção do passaporte do Bolsonaro. Eis que o Alexandre de Moraes já autorizou a retenção do passaporte. Você acha que não? A retenção do passaporte do Bolsonaro está autorizada desde maio. Maio. Agora vem a bomba. Cobrem Flávio Dino. A Polícia Federal que não quis. A Polícia Federal, quando fez busca e apreensão na casa do Bolsonaro, no mesmo dia em que o Tenente Coronel Cid foi preso, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do Bolsonaro e tinha ordem de apreender o passaporte de Jair Bolsonaro. O delegado do caso falou, não precisa, não vejo necessidade. Agora, eu te imagino, a Polícia Federal agora está descumprindo ordem judicial, é isso? E se tem uma ordem para pegar o passaporte, por que a Polícia Federal não pega? Muito estranho. Aí eu falo assim, então se um dia o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro, a Polícia Federal vai falar, não, o delegado chega lá na casa do Bolsonaro, não vejo a necessidade de prendê-lo, não vamos cumprir porque não há necessidade, rasga a ordem do Alexandre de Moraes? Pois bem, é isso que aconteceu. Porém, o diretor-geral da Polícia Federal, saiu aí uma declaração dele no Globo, em que ele diz que não, agora já reavaliaram aí a questão da retenção do passaporte do Bolsonaro, e está sendo aí tomada uma decisão. Eu vou falar, aí fontes em off, aí não sabemos quem disseram, o passaporte do Bolsonaro será retido, e o quanto antes. Só que tem que ter uma operação para ir na casa do Bolsonaro e pegar o passaporte, porque eu duvido que o Bolsonaro vai entregar o passaporte dele assim, aqui está meu passaporte, duvido. A não ser que a justiça determine, fica um negócio que ele não consiga sair do país. Pois bem, agora a Polícia Federal está estudando como pegar o passaporte do Bolsonaro o quanto antes. Mas a ordem de retenção já tinha sido feita, viu? Então, se hoje o Bolsonaro fugir, se amanhã o Bolsonaro fugir, toda a desmoralização será para a Polícia Federal, e aí vai respingar aí no ministro que tá todo mundo, inclusive eu, está elogiando, que é o Flávio Dino, vai respingar diretamente nele, porque se tiver fuga do maior bandido da história do Brasil, isso será por conta única e exclusivamente da Polícia Federal. De mais ninguém. O Alexandre de Moraes fez a parte dele e pediu a retenção, a Polícia Federal se recusou a fazer. Agora, a Polícia Federal viu o tamanho do erro, porque as informações estão chegando aí e tá todo mundo falando, vai fugir. Agora eu fico pensando o seguinte, mas a Polícia Federal tem mais informações do que eu e você e todo mundo junto. Como é que a Polícia Federal não reteve o passaporte dele até agora? É porque agora estão vindo a público informações que a Polícia Federal não sabia que viriam a público. Mentira. O depoimento do Walter Delgatti Neto, que foi a outra bomba dessa semana, a semana passada eu falei, semana anterior foi muito ruim para o Bolsonaro. Essa foi pior. Porque tivemos, além da retenção do passaporte, além dos celulares do Ossef serem apreendidos, da apreensão dos celulares do Ossef, tivemos a prisão aí de amiga da Michelle Bolsonaro, cantora gospel. A Michelle até compartilhou música dela ontem no Instagram. Mas se inscreve aí no canal, veja cada lixo que tem que ficar acompanhando. Instagram de Michelle Bolsonaro. Tem coisa que eu vou comprar uma máscara daquela assim, pra Chernobyl, viu? Porque é tóxico que eu tenho que ver. Tá, aí olha só. Agora foram presos a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal e teve o depoimento do Walter Delgatti com a delação dele. Teve a delação dele na Polícia Federal na quarta e o depoimento bombástico dele na quinta. E olha, essas coisas aí que eu tô te falando nem tem a ver com o caso do OCF, do Rolex. Aí, confissão do Cid, que a Polícia Federal já falou, não precisa da confissão, que já temos prova de tudo isso que você falou aí. Inclusive, uma coisa que não estava no relatório nem na decisão do Alexandre de Moraes, era que o dinheiro foi entregue, a Polícia Federal já sabia que o dinheiro foi entregue em espécie para o Jair Bolsonaro, toda a quantia. A Polícia Federal já sabia disso e isso não estava ali na decisão, ou seja, parte do inquérito não foi tornada pública porque eles já estão 2, 3 passos na frente. Se eles já estão 2, 3 passos na frente, por que não apreenderam o passaporte? Aí, novamente, não era surpresa para a Polícia Federal que esses fatos seriam tornados públicos, porque o depoimento do Walter Delgatti já estava marcado, seria na quinta passada. Aí, como o depoimento dele na Polícia Federal era nessa quarta, adiaram para um dia depois ele depor na CPMI. Então a Polícia Federal sabia que ele ia jogar tudo no ventilador na CPMI. A Polícia Federal também sabia das informações aí do Rolex, por quê? Porque foi a própria Polícia Federal quem tornou pública. Quando foi o Alexandre de Moraes que tornou público, mas quando o Alexandre de Moraes
determinou busca e apreensão e tornou público ali aquela parte do inquérito, isso foi a pedido da própria Polícia Federal. A Polícia Federal que pediu, ó, precisamos aí dos celulares do General Cid, do Ossef, de fulano, precisamos aí de mais coisa. O Alexandre, ok, eu autorizo. É assim que funciona no jurídico. A polícia pede, o juiz autoriza. Ele autorizou. Aí a Polícia Federal foi lá, pegou tudo e, obviamente, quando ele autoriza, ele torna público. Então não é surpresa para a Polícia Federal. Agora, se você imaginar que é o que está acontecendo, eu estou falando aqui, ó, desde janeiro. Falei, ó, quando começar a investigação, prepare-se, porque vai vazar muita coisa? Vai. Quando começar a vazar muito, que começar a entrar já na cabeça das pessoas e começar a ser uma coisa que está na boca do povo, que o Bolsonaro vai ser preso, é porque está chegando a hora. Isso não aconteceu em janeiro, nem em fevereiro. Em março teve um momentinho, aí parou, abril foi um pouquinho, maio foi piorando, aí junho foi piorando, julho teve o recesso, aí parou quase tudo. Julho foi bem morno. Aí eu falei, agosto prepara, que agosto aí, setembro, quando entrar o novo PGR, Procurador-Geral da República, não será mais o Aras, aí prepara que aí é chumbo grosso. Começou o chumbo grosso em agosto. Pois bem, e eu falei, a Polícia Federal sempre estará na frente. O que vazar é porque a Polícia Federal já está 2, 3 passos à frente da investigação. Porque quando vaza alguma coisa, é porque, olha, a Polícia Federal descobriu isso e não importa o que os investigados façam, eles não vão ter como coagir a investigação ou como mudar o que a Polícia Federal já conseguiu. Ou seja, eu já estou aqui nesse degrau da investigação, eu solto o que está aqui embaixo. Então, por quê? Porque se alguém soltando o que está aqui embaixo, se os investigados tentarem ligar para alguém, coagir testemunha, esconder provas, é porque a Polícia Federal já tem essas provas. Então, solta ali o que pode soltar. Agora você imagina, se já soltaram tudo isso, o que eles já não têm aí provado? Por que não aprenderam o passaporte do Bolsonaro? Pois bem, agora vai aprender. Agora imagina o pânico do Bolsonaro no momento que pegarem o passaporte dele e ele souber, pô, não dá mais para fugir. Só dá para ele fugir se for para o Paraguai. A Argentina ainda não tem presidente fascista, então não dá para ele fugir para a Argentina. Outros países aí não vão aceitá-lo, então ruim, hein? Ficou ruim a situação do Bolsonaro, porque os únicos países que ele pode sair sem ter passaporte são países da América do Sul. Então ele vai para um desses países aí, e aí faz o quê? Espera a extradição? Ó, veja, o Oswaldo Eustáquio está no Paraguai foragido faz aí, ó, 9 meses, vai nascer aí o filho aí. 9 meses que o Oswaldo Eustáquio está foragido no Paraguai. Pediram já a extradição dele e o governo paraguaio não fez nada. Aí você fala, mas o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, mais tempo ainda. Obviamente o caso do Bolsonaro é bem diferente do caso dos dois, mas o Oswaldo Eustáquio está aí envolvido num crime de explodir o aeroporto. Não é um crime bobo não, né? Olha, é até pior que corrupção, porque é um crime que ia matar muita gente diretamente. Pô, peraí, o cara fica lá no Paraguai, inclusive se encontrou aí com bolsonaristas lá no Paraguai. Que governo é esse? Pois bem, vai ser a única saída do Bolsonaro. Mas se conseguir fazer isso é porque a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal ou as duas deixaram. É isso. Então veja bem agora onde estamos. Tá começando uma correria. Imagino eu que no Ministério da Justiça, principalmente na cúpula ali, o Flávio Dino, deve estar todo mundo assim pensando, pô, fizemos M, ou seja, fizemos aí desculpa o termo, uma cagada enorme de não pegar o passaporte desse cara, porque vão desmoralizar todo mundo. Com que cara que vai ficar o Flávio Dino se o Bolsonaro foge amanhã depois? Imagina o Flávio Dino saindo para dar entrevista. A própria esquerda vai começar a falar, pô, você deixou? O Alexandre de Moraes mandou reter o passaporte, você deixou? Vocês deixaram? Né? O Flávio Dino, ele não é o delegado do caso, mas pô, vocês deixaram? O cara descumpre a ordem judicial, não pega o passaporte de um investigado. A Polícia Federal, na época, dizia que o Bolsonaro ele era apenas testemunha. Então não tinha risco de fuga, ele não estava no rol dos investigados. Lembremos, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa dele por conta do esquema de fraude nos cartões de vacinação. Só que o Bolsonaro já era investigado em vários outros casos. Naquele caso, realmente, ele não era investigado na época. Ele era ali, obviamente, ele que mandou fraudar o cartão dele mesmo, mas ele estava como testemunha. Agora, ele é investigado central como chefe de quadrilha. Tem mais de 4 pessoas, é formação de quadrilha, organização criminosa. O cara é chefe de organização criminosa e não está com passaporte retido. Fica todo mundo assim. Pois bem, ele já falou o bom é que esse pessoal é muito burro. O Bolsonaro falou aí que sabe que corre risco de ser preso e depois no final do discurso dele, lá em Goiás, ele falou, olha, nos vemos, aqui ou lá fora. Ferrou, tá.
Tu tá falando que vai fugir, cara? Tu tá falando mesmo que vai fugir? Pô, aí pronto, agora deu o que a Polícia Federal queria. Lembre-se, a gente ficou aqui eufórico com a confissão do Tenente Coronel Cid. Tem gente que fala, mas jogou água no chope aí, olha, foi um balde de água fria falar que a Polícia Federal não quer a confissão do Cid. Olha, é o contrário, é para ficar mais eufórico ainda. A Polícia Federal disse que não precisa da delação do Tenente Coronel Cid. Mais ainda, uma fonte falou no Globo, eu li, eu dei risada. A fonte falou no Globo, olha, é melhor o Tenente Coronel ficar quieto e ele confessar no tribunal, porque aí ele pode ter uma pena menor lá no tribunal. Aqui, não. Fica quieto, cara. Não vai mudar em nada na investigação você confessar ou não. Já sabemos que o Bolsonaro é chefe de quadrilha. Veremos. Tá chegando o dia D e a hora H. Peça sua inscrição aí no canal. Falou!